accountable for violating Missouri law. Stake in particular pays online influencers defendant Aiden Ross and Aubrey Graham Drake. Shout out to the Twitter page Daniel Walsh Legal. Breaking: Canadian rapper Drake and online influencer Aiden Ross have been... Imagine rolar o feed e ver o rosto do streamer mais controverso da internet, não em frente a uma câmera, mas atrás das grades da prisão. Novas imagens de Aiden Ross na cadeia acabaram de viralizar, provocando uma agitação ainda maior do que o processo de apostas de 150 milhões de dólares da semana passada. Neste vídeo, vamos puxar os documentos judiciais mais recentes, analisar as alegações e investigar se esse clipe é uma encenação, um alerta ou o início de uma repressão legal séria. Fique ligado, o que você está prestes a ver pode reescrever a história de Aiden Ross e do mundo das transmissões para sempre. As manchetes pipocaram em todos os feeds, do tipo que faz você parar no meio do scroll e sentir o coração acelerar. Aiden Ross e Drake em processo coletivo, uma manchete que poderia ter sido a manchete se outro ângulo tivesse sido escolhido, a mesma manchete que poderia ter sido Aiden Ross e Drake presos. O choque dessa manchete alternativa reverberou pela comunidade, enviando uma onda de incredulidade que atingiu quase instantaneamente todos os cantos do universo das transmissões. Não era apenas uma manchete, era um espelho diante de uma indústria inteira que cresceu para ser tão lucrativa e perigosa quanto qualquer negociação de Wall Street. Na semana passada, enquanto eu rolava o Twitter no meio de uma prévia da World Series, surgiu um processo totalmente novo que nomeava diretamente Aiden Ross e, surpreendentemente, o próprio Drake. Os números que acompanhavam o processo eram impressionantes. Mais de 150 milhões de dólares em acordos alegados, contratos de 8 dígitos, uma parceria que poderia ter virado o jogo das transmissões de cabeça para baixo. Para quem acompanhou a ascensão rápida dos empreendimentos de apostas liderados por influenciadores, foi um lembrete sóbrio de que as apostas literalmente e figurativamente estão disparando. Quando um cassino fecha contrato com um streamer famoso, o pacote financeiro pode superar de longe o que normalmente vemos em patrocínios tradicionais. No caso de Aiden Ross, o contrato com a Stake US foi relatado como equivalente a impressionantes 36 milhões de dólares em um único ano, um valor que eclipsa acordos tradicionais de marcas com atores de Hollywood ou músicos de alto nível. Imagine um pagamento mensal de 7 dígitos para uma estrela como Drake, uma soma no apartamento apertado que se tornou o cenário de inúmeras transmissões ao vivo, com paredes revestidas de LEDs piscando e um microfone chiando ao ganhar vida. Aiden Ross se preparava para sua próxima sessão de alto risco. A tela à sua frente piscava e se transformava em um cassino ao vivo, uma paisagem digital que, à primeira vista, parecia tão emocionante quanto qualquer máquina caça-níquel real. Mas por trás da aparência de ação em tempo real havia um roteiro pré-arranjado. Uma vitória seria encenada, uma derrota meticulosamente orquestrada. O público, desavisado e muitas vezes sem a alfabetização financeira necessária para perceber a diferença, assistia maravilhado enquanto o streamer aparentemente ganhava e perdia bilhões em questão de minutos. A ilusão era perfeita. A narrativa, envolvente, e os espectadores ficavam com a crença intoxicante de que o sucesso era uma questão de habilidade, não de sorte. Cada vez que Aiden proclamava, "Acabei de ganhar esse dinheiro", o mito da fortuna feita por si mesmo se aprofundava. A montanha-russa emocional de uma vitória transmitida, uma dose de dopamina que provocava uma cascata de aplausos no chat, era amplificada pela escala dos pagamentos. Quando a próxima transmissão começava, a expectativa aumentava, os olhos dos espectadores grudados na tela, convencidos de que, se o streamer conseguia, eles também poderiam. Essa experiência emocional não era apenas entretenimento, era um catalisador comportamental, empurrando os espectadores para riscos que talvez não considerassem de outra forma. Entra em cena Rain B, um novo jogador que chegou com uma estratégia ousada que amplificou o modelo existente. A abordagem deles adicionou o fator de risco da marca, lançando uma campanha multimilionária voltada para streamers capazes de reunir públicos de 2.000 pessoas ou mais. O objetivo era claro: criar um espetáculo que se tornasse viral, um evento tão visualmente impactante que levasse os espectadores a gritar em tempo real: "Este é o momento em que posso ganhar muito". A marca não estava mais vendendo um produto, estava vendendo uma experiência emocional que se traduzia em uma mudança comportamental tangível. Cada transmissão, cada vitória ou derrota, tornava-se uma lição sobre a psicologia da antecipação e da gratificação. O alcance dessas transmissões vai muito além dos 2.000 espectadores no chat. As narrativas emocionais e financeiras estão entrelaçadas, cada uma reforçando a outra em um ciclo que pode ser difícil para os jovens espectadores escaparem. A demografia do público amplifica o impacto potencial.
Quase 70% dos espectadores na faixa etária que alimenta salas de bate-papo mais frenéticas, adolescentes e pessoas no início dos 20 anos, ainda têm cérebros conectando seus circuitos de avaliação de risco. Suas identidades estão em fluxo, figuras de autoridade ainda estão sendo definidas, e a ilusão de que uma vitória é um sinal de destino é potente. A combinação de marketing de influenciadores e jogos de azar cria um modelo que direciona tráfego para apostas de alto risco enquanto navega pelas políticas das plataformas e regulamentações estaduais. A Stake, por exemplo, se promove através de sua parceria com Aiden e Drake, disfarçando o dinheiro da casa como perdas em uma narrativa cuidadosamente curada que desfoca as linhas entre entretenimento e jogos de azar. Os processos judiciais, movidos em estados que vão da Califórnia ao Missouri, acusam a Stake de aproveitar suas parcerias para promover uma plataforma que obscurece a verdadeira natureza de seus pagamentos. Em estados com leis rigorosas sobre jogos de azar, a estrutura regulatória é clara, mas a natureza global dos jogos de azar com criptomoedas cria um mosaico de conformidade que é irregular na melhor das hipóteses. Alguns estados aplicam regulamentações rígidas, enquanto outros ainda não acompanharam a rápida evolução das apostas online. Esse cenário regulatório fragmentado dificulta a aplicação de padrões consistentes e permite que influenciadores operem em uma zona cinzenta que pode ser explorada. Os documentos legais são mais do que simples burocracia. Eles são um espelho refletindo o entrelaçamento das indústrias de entretenimento e jogos de azar. Eles expõem um modelo que utiliza o marketing de influenciadores para direcionar tráfego para um ecossistema de apostas de alto risco, normalizando o jogo como uma atividade de lazer em vez de um empreendimento carregado de riscos. Com o tempo, a influência sutil dessas transmissões pode levar a uma mudança cultural onde o jogo deixa de ser visto como um passatempo para poucos e passa a ser uma forma de entretenimento aceitável e dominante. Isso não se trata apenas de um único processo judicial ou de uma manchete. Trata-se de uma mudança sistêmica em como percebemos risco, sucesso e influência. Os processos judiciais servem como um alerta, um lembrete de que, enquanto o mundo do entretenimento próspera com o espetáculo, também precisa lidar com as responsabilidades que acompanham o poder de moldar comportamentos. No fim das contas, a história não é apenas sobre um processo judicial ou uma plataforma de streaming. É uma narrativa sobre a natureza em evolução da influência digital, a fragilidade da percepção na era do entretenimento em tempo real e a necessidade urgente de uma regulamentação cuidadosa que proteja os mais vulneráveis, ao mesmo tempo em que respeita o espírito inovador da comunidade de streaming. As manchetes podem mudar, mas as dinâmicas subjacentes dinheiro, influência, risco e responsabilidade permanecem, exigindo atenção e ação de todos os envolvidos. The Commission's website states online casinos are illegal in California. So these streamers that are playing stake and they try to circumvent the rules, what they're doing is illegal. The stake defendants created a carbon copy of stake.com to offer in California. Os interesses em jogo nessa indústria vão além do dinheiro. São uma questão existencial sobre quem decide como o entretenimento molda a próxima geração de pessoas dispostas a correr riscos. Sob a liderança de Ed Kraraven, a Stake foi apanhada em uma onda implacável de escrutínio regulatório que transformou cada canto da plataforma em um potencial campo minado jurídico. A equipe executiva da empresa, antes envolta no glamour dos prêmios impulsionados por criptomoedas, agora enfrenta a dura realidade de que os reguladores estaduais estão afinando o foco nos detalhes de cada contrato e de cada parceria. O modelo de receita da Stake, que tradicionalmente depende fortemente do fluxo de fundos provenientes das operações de apostas, agora está sob um microscópio que examina se os lucros vêm realmente das apostas ou apenas da ilusão delas. O futuro da Kik está em um equilíbrio precário. Todo o seu motor financeiro foi calibrado para o sucesso da Stake e de outros afiliados de jogos de azar, mas o conteúdo central da plataforma é impulsionado pela comunidade, construído sobre interação em tempo real. Quando a parceria da plataforma com uma empresa de apostas vacila, o efeito dominó é imediato. Espectadores que sintonizam para assistir a uma transmissão carismática de Adin Ross, por exemplo, de repente se veem expostos a outro tipo de espetáculo, um que carrega o peso da responsabilidade jurídica. O algoritmo da plataforma, antes ajustado para maximizar o tempo de exibição, agora enfrenta uma camada adicional de conformidade. Precisa identificar conteúdo que ultrapassa a linha entre entretenimento e promoção enganosa de jogos de azar. Essa nova camada não é apenas uma para os streamers. O fascínio por grandes pagamentos continua pairando como um canto de sereia. A promessa de um prêmio de $12,000 ou de um bônus multimilionário pode parecer irresistível, especialmente para criadores cujas fontes de renda são, de outra forma, imprevisíveis. No entanto, embutida nessa promessa está uma rede de implicações éticas que não pode mais ser ignorada. Quando Adin Ross exibe um sorriso triunfante diante de uma tela que oscila entre uma exibição de cassino e um jogo ao vivo,
Ele não está apenas compartilhando um momento de sorte, ele está transmitindo um modelo de sucesso que o público da plataforma pode imitar. O público, composto principalmente por adolescentes e pessoas no início dos seus 20 anos, ainda possui vias neurais que estão formando habilidades de avaliação de risco. Eles veem cada vitória como um possível roteiro, ignorando a realidade estatística de que a casa sempre tem vantagem. De certo modo, a indústria do entretenimento tornou-se uma fábrica que se alimenta dessa vulnerabilidade cognitiva, transformando o ato de apostar em uma forma de arte performática. O sistema jurídico, por sua vez, está lutando para acompanhar a rápida evolução das apostas respaldadas por criptomoedas. Na esteira dos processos movidos na Califórnia, Missouri e outras jurisdições, os tribunais começaram a estabelecer precedentes que ameaçam a própria fundação de como essas plataformas operam. Uma decisão histórica declarou que qualquer conteúdo que confunda a linha entre entretenimento e aposta sem divulgação explícita constitui uma violação das leis de proteção ao consumidor. Essa decisão força plataformas como Kik e Stake a reavaliar não apenas os termos de seus contratos, mas a própria definição do que elas têm permissão para transmitir. Os tribunais deixaram claro que o sistema legal não tolerará uma separação contínua entre apostas e entretenimento quando essa separação encobrir práticas enganosas. No imediato pós-decisão, a indústria começou a se reconfigurar estruturalmente. As plataformas lançaram sistemas de monitoramento algorítmico projetados para sinalizar transmissões com padrões suspeitos de apostas. Modelos de aprendizado de máquina analisam dados em tempo real, detectando anomalias como picos súbitos nas probabilidades de um streamer ou uso repetitivo de certas frases promocionais. Quando tais anomalias são detectadas, uma revisão é automaticamente acionada, e o conteúdo pode ser temporariamente suspenso enquanto, simultaneamente, as plataformas fizeram parcerias com organizações sem fins lucrativos que oferecem educação sobre jogos de azar para espectadores em situação de risco. Durante conteúdos de alto risco, recursos em forma de pop-up aparecem, oferecendo links rápidos para recursos como o Conselho Nacional sobre problemas com jogos de azar ou grupos de apoio locais. Esses pop-ups não são intrusivos, são um lembrete sutil de que o bem-estar do espectador importa mais do que uma vitória ou derrota isolada. A parceria também sinaliza aos anunciantes que a plataforma está tomando medidas responsáveis, preservando assim a segurança da marca para empresas que desejam se alinhar com mensagens socialmente conscientes. O impacto cultural de toda essa saga é profundo. Audiências que antes eram consumidores passivos agora são participantes ativos. Eles exigem transparência e responsabilidade. Eles começaram a criticar streamers por não divulgarem conteúdo patrocinado ou por transmitirem conteúdo de jogos de azar sem aviso adequado. As plataformas de mídia social viram um aumento de contas de vigilância geradas por usuários que monitoram a conformidade dos streamers, e essas contas tornaram-se influentes na formação da percepção pública. A resposta da indústria não se trata apenas de conformidade legal. Trata-se de redefinir o relacionamento entre criadores de conteúdo e suas comunidades. Olhando para o futuro, a trajetória deste setor parece ser de otimismo cauteloso. O ambiente legal agora está mais claro e restritivo, oferecendo uma estrutura para crescimento sustentável. Streamers que se adaptam, adotando apostas reguladas ou migrando para outros tipos de conteúdo, provavelmente prosperarão. Aqueles que insistem em práticas de jogos de azar não regulamentadas correm o risco de serem encerrados ou multados. Plataformas que investem em sistemas robustos de conformidade e recursos educacionais podem recuperar a confiança do consumidor enquanto mantêm a lucratividade. Os anunciantes agora são mais criteriosos, preferindo alinhar suas campanhas com conteúdo que respeite padrões éticos. Esse novo alinhamento garante que as associações de marca permaneçam positivas, reduzindo o risco de danos à reputação. A lição mais ampla que emerge dessa complexa interação entre tecnologia, lei e comportamento humano é que as linhas entre um jogo e uma marca já não são imutáveis. Elas são porosas, dinâmicas e suscetíveis à manipulação. A indústria do entretenimento, impulsionada pela interação em tempo real e pelo conteúdo viral, tem o poder de influenciar a compreensão quando essa influência é combinada com a mecânica opaca das apostas respaldadas por criptomoedas. O resultado pode ser uma cascata de desafios legais e éticos. No entanto, a capacidade da indústria de autorregulação, aliada a um arcabouço jurídico que prioriza a proteção do consumidor, oferece um caminho para um ecossistema mais saudável. Em um mundo onde um único clipe de Adin Ross rindo em uma cela de prisão pode se tornar viral em questão de minutos, devemos nos perguntar: o que estamos dispostos a trocar por um momento de gratificação instantânea? A conversa que rompeu em plataformas, tribunais e salas de aula indica que o futuro será definido por aqueles dispostos a escolher responsabilidade em vez de lucro. Somente ouvindo as vozes da próxima geração e respeitando as salvaguardas legais que os protegem,
A indústria pode esperar ir além de uma cultura de risco em nome do entretenimento e caminhar para um futuro onde lucro e responsabilidade coexistam em harmonia. O veredicto do juiz reverberou por todos os cantos da arena digital, transformando uma única decisão judicial em um modelo para reforma em toda a indústria. Today. But this news just broke. Breaking news. Aiden Ross and Drake are in a class action lawsuit. Ao responsabilizar criadores proeminentes por promoções de apostas não divulgadas, a decisão ressaltou que a gratificação instantânea não pode mais se sobrepor ao dever de proteger públicos vulneráveis. Reguladores, plataformas e criadores de conteúdo foram obrigados a reavaliar cada linha de código, cada segmento patrocinado e cada aposta transmitida ao vivo. Não era mais possível que um streamer prometesse uma vitória rápida e depois desaparecesse em um labirinto jurídico. A lei exigia transparência, consistência e uma clara demarcação entre entretenimento e exploração. Nos meses seguintes, a inovação mais marcante foi a introdução de um sistema de pontuação de risco aplicado a cada transmissão ao vivo. Assim como rótulos nutricionais em alimentos embalados, as transmissões agora exibiam um selo codificado por cores indicando potenciais gatilhos de vício. Um sinal verde claro significava conteúdo mínimo de apostas, o amarelo sugeria apostas moderadas e o vermelho sinalizava jogos de alto risco. Esses rótulos não eram opcionais, eles estavam incorporados à interface do usuário da plataforma, aparecendo ao lado de cada título de transmissão e nos filtros de busca. Pais agora podiam ver rapidamente quais canais eram adequados para espectadores mais jovens, e a indústria ganhou, mas apenas os rótulos não podiam impedir as manipulações sutis que antes se disfarçavam como puro entretenimento. Para lidar com isso, as plataformas implantaram sistemas sofisticados de monitoramento algorítmico que rastreavam padrões de apostas em tempo real. Modelos de aprendizado de máquina foram treinados com dados históricos para sinalizar picos anormais nas probabilidades, mudanças súbitas no volume de apostas ou o uso de algoritmos opacos que poderiam ocultar vantagens injustas. Quando uma transmissão ultrapassava um limite predefinido, o sistema pausava a transmissão, acionava uma revisão manual e notificava tanto o criador quanto a equipe de conformidade da plataforma. Essa abordagem híbrida de detecção automatizada combinada com supervisão humana criou uma rede de segurança capaz de se adaptar conforme novas táticas surgiam, garantindo que práticas enganosas fossem identificadas antes que pudessem prejudicar os espectadores. No entanto, a parceria mais transformadora surgiu do setor sem fins lucrativos. As plataformas começaram a colaborar com organizações de educação sobre jogos de azar para integrar recursos diretamente à experiência de visualização. Durante segmentos de alto risco, pop-ups sutis apareciam na tela, links para o Conselho Nacional sobre problemas com jogos de azar, linhas diretas de apoio locais ou tutoriais interativos explicando probabilidades e estatísticas. Esses recursos foram projetados para serem não intrusivos, aparecendo em momentos de maior engajamento, quando os espectadores estavam mais propensos a serem influenciados pela adrenalina. Ao oferecer assistência imediata, a indústria mudou sua narrativa de exploração para empoderamento, reconhecendo que o entretenimento podia coexistir com educação e autocuidado. À medida que os criadores respondiam a essas novas estruturas, uma bifurcação clara surgiu. Alguns streamers, que haviam construído sua marca em torno de apostas de alto risco, migraram para conteúdo regulado. Eles negociaram acordos de licenciamento que lhes permitiam hospedar apostas verificadas e compatíveis, com algoritmos de probabilidades transparentes. Esses criadores agora transmitiam sob a bandeira de jogo regulado, com verificação de idade e auditorias pós-evento. Suas transmissões tornaram-se modelos de jogo responsável, demonstrando que a emoção podia ser preservada sem comprometer a ética. Outros, porém, optaram por abandonar completamente os jogos de azar. Aproveitando suas enormes bases de seguidores, aventuraram-se na narrativa documental paralelo a essas mudanças de conteúdo. Houve uma alteração estrutural mais ampla: a transição para ecossistemas baseados em assinatura. Ao monetizar o acesso exclusivo, conteúdo dos bastidores e distintivos de interação verificada, as plataformas reduziram o incentivo para incorporar jogos de azar em transmissões gratuitas. Os espectadores que buscavam emoções de alto risco agora podiam optar por uma assinatura que prometia apostas reguladas, divulgações claras e uma comunidade de participantes com interesses semelhantes. Esse modelo não apenas diversificou as fontes de receita, mas também alinhou os interesses financeiros ao bem-estar dos usuários. Os anunciantes encontraram novas maneiras de se conectar com públicos engajados, livres dos riscos de associação com conteúdo de jogos de azar não regulamentados. A segurança das marcas aumentou, já que os patrocinadores podiam confiar nas garantias das plataformas de que seus anúncios nunca apareceriam ao lado de incentivos enganosos para apostas.
O impacto cultural dessas reformas foi profundo. As audiências, antes consumidores passivos de conteúdo sensacionalista, tornaram-se vigilantes ativos. Eles organizaram contas de monitoramento geradas pelos próprios usuários, rastreando a conformidade dos criadores e cobrando publicamente sua responsabilidade. O discurso público mudou da indignação por um único vídeo viral para conversas contínuas sobre consumo digital responsável. A colaboração entre reguladores, plataformas, streamers e espectadores criou um ciclo de feedback que refinava continuamente o ecossistema. Quando um novo formato de aposta surgia, ele era imediatamente avaliado quanto à transparência, verificação de idade e suporte educacional antes de ser lançado. A disposição da indústria em evoluir, guiada tanto por mandatos legais quanto pelas expectativas da comunidade, estabeleceu um novo padrão de responsabilidade. Simultaneamente, os rótulos de pontuação de risco e os pop-ups provaram que a plataforma podia comunicar efetivamente considerações éticas complexas de uma forma que ressoava com os usuários comuns. Os pais não precisavam mais vasculhar comentários ambíguos para determinar se um canal era seguro para seus filhos. Os distintivos codificados por cores serviam como uma linguagem universal de risco. Os anunciantes também perceberam que a exposição da marca em um ambiente responsável podia aumentar a confiança e a lealdade do consumidor. O alinhamento da segurança da marca com a ética do conteúdo abriu portas para novos modelos de patrocínio que enfatizavam a integridade em vez do mero espetáculo. No final, a da transparência ordenada pelo tribunal à vigilância algorítmica, dos rótulos de pontuação de risco aos pop-ups educativos de organizações sem fins lucrativos, o ecossistema agora próspera sobre uma base de responsabilidade. A mudança para apostas reguladas, narrativas documentais e engajamento por assinatura provou que o boom das transmissões ao vivo pode sobreviver e de fato florescer quando troca emoções passageiras por confiança duradoura. A trajetória da indústria demonstra que as plataformas digitais podem manter a integridade do entretenimento enquanto protegem as mentes de seus públicos mais impressionáveis. No fim, a batalha legal que começou com um único vídeo de Jailbreak catalisou uma revolução que se espalhou por todas as camadas da experiência de streaming. Da transparência ordenada pelo tribunal à vigilância algorítmica, dos rótulos de pontuação de risco aos pop-ups educativos de organizações sem fins lucrativos, o ecossistema agora próspera sobre uma base de responsabilidade. A mudança para apostas reguladas, narrativas documentais e engajamento por assinatura provou que o boom das transmissões ao vivo pode sobreviver e de fato florescer quando troca emoções passageiras por confiança duradoura. A trajetória da indústria demonstra que as plataformas digitais podem manter a integridade do entretenimento enquanto protegem as mentes de seus públicos mais impressionáveis.